boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gabriela Moreira, eu sou engenheira ambiental e, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para estar mediando este colóquio junto com a Biome Academy e com o Paulo. Nós vamos tratar de um assunto de extrema importância tanto para o Brasil e para o mundo, que são os impactos ambientais nas plantas de hidrogênio de baixo carbono. Hoje nós estamos passando por uma era totalmente voltada à área ambiental, onde a gente tem que cuidar e evoluir cada vez mais. O hidrogênio de baixo carbono, ele vem solucionar um problema de emissão de carbono na atmosfera, que tem causado o aquecimento. Então, nós estamos com esse projeto muito legal em busca de alcançarmos melhorias para o meio ambiente. Gostaria de parabenizar também o Paulo Marcos Cabral Júnior e por essa apresentação, por disponibilizar o seu tempo, e a Biome também por poder disponibilizar gratuitamente para vocês este evento. Todo mundo que está inscrito no evento de hoje vai ter direito a um certificado. Ele vai ser disponibilizado na próxima semana pela Biome. Vocês vão receber ele por e-mail. E nós vamos ter um e-mail para tirar dúvidas após a realização do colóquio. Eu vou deixar para vocês aqui ao lado, escrito, ele é energiarenovável@abiomeacademy.org. Bom, vamos dar início às apresentações. O vídeo que eu vou iniciar do colóquio, ele tem a duração de 13 minutos. Acabando o vídeo, vocês podem tirar as dúvidas que tiverem com o Paulo. Eu vou passar o e-mail para que vocês possam tirar dúvidas após o colóquio. Vou deixar escrito aqui no chat o e-mail energiarenovável@abiomeacademy.org. As dúvidas que não forem respondidas, vocês podem enviar por lá. Paulo Marcos Cabral Júnior, especialista em energia solar e eficiência energética. Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba. Unifatec. E Cefet, no Rio de Janeiro. Série. Planta de hidrogênio com baixo teor de carbonos e derivados. Setembro de 2024. O estudo de impacto ambiental, EIA, referente ao empreendimento denominado Projeto H2 Fraternité, a ser instalado na zona de processamento de exportação, ZPE, setor 4, do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, no município de São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará. A seguir, são mostradas as 4 plantas industriais de hidrogênio com baixa emissão de carbono derivados. A primeira planta, com fundo rosa, no mapa, aparece a CAIR H2 Brasil, com uma previsão de custo de 345 milhões de euros, e será construída em 35 hectares. Deve ficar pronta a primeira fase no segundo semestre de 2026, em fase única. A segunda planta, com fundo verde no mapa, aparece a AES Brasil, com uma previsão de custo de 1.840 milhões de euros, e será construída em 80 hectares. Deve ficar pronta a primeira fase no segundo semestre de 2027, em um total de 2 fases. A terceira planta, com bordas vermelhas no mapa, aparece a Fortescue,
com uma previsão de custo de 3.865 milhões de euros e será construída em 135 hectares. Deverá ficar pronta a primeira fase no início de 2027, em um total de 3 fases. A quarta planta, com fundo azul no mapa, aparece a Casa dos Ventos, com uma previsão de custo de 5.600 milhões de euros e será construída em 60 hectares. Deverá ficar pronta a primeira fase no início de 2027, em um total de 4 fases. Todas as plantas industriais de hidrogênio com baixa emissão de carbono e derivados estarão funcionando em toda a carreira de produção em 2035. Poços de águas subterrâneas. A água proveniente da coleta dos poços de águas subterrâneas será tratada em estação de tratamento de água, objetivando a purificação da água, antes da realização da eletrólise. A estação será composta por uma combinação de processos, como osmose reversa, desmineralização e eletrodenivelização, destinadas a remover os íons, minerais e outros sólidos presentes na água. Abastecimento de água. Durante as atividades operacionais, a demanda hídrica à usina de água desmineralizada é de 1.563 metros cúbicos dia. Para atendimento desta demanda, será realizada a captação de água em poços subterrâneos. Há uma vazão de água bruta de 2.204 metros cúbicos dia. Para atender a demanda hídrica do processo produtivo. Para a realização do tratamento de água, que seria utilizado de uma combinação de processos de osmose reversa e eletroionização, objetivando remover os íons, os minerais e os outros sólidos da água. A água subterrânea e parâmetros de qualidade da água necessários para a eletrólise, condutividade e a concentração de íons cloreto. A osmose reversa consiste no fluxo de água através de uma membrana semipermeável que, ao aplicar pressão acima da pressão osmótica, é capaz de superar o potencial osmótico da solução, mais concentradas e deixar a água pura passar, através dela em direção à solução menos concentrada. Este processo é o processo da eletroionização, na qual uma corrente elétrica contínua é usada para remover espécies deionizadas dissolvidas na água. Ao final desse processo, espera-se que a água atenda os requisitos de pureza das diretrizes da qualidade da água adotadas para o projeto H2Fraternité. O dimensionamento da planta da eletrólise foi realizado para atingir uma capacidade instalada de 280 MW. Isso significa que a usina deve produzir hidrogênio a uma vazão que represente uma potência equivalente a 280 MW. Considerando o poder calorífico superior do hidrogênio, de 39,45 kWh por quilo. O modelo de eletrolizador usado como referência foi a LPALK, fornecido pela Engie. Esta seleção foi feita devido à eletrólise alcalina atmosférica ser estabelecida tecnologicamente e comercialmente, e sendo mais eficiente energeticamente que outros modelos encontrados no mercado. A planta de eletrólise será constituída de um total de 56 pilhas, montadas em grupos de 4, chamados clusters, total de 7, para atingir a capacidade de 280 MW. A capacidade instalada por pilha será de 5,0 MW, com um consumo de água de 0,90 litros por nm ao cubo, H2. Estima-se uma eficiência das pilhas de 4,53 kWh
por Nm ou por H2. E vida útil média de 80 mil horas. Agora será sintetizado todo o processo da captação da água bruta. O fornecimento de 2.204 toneladas por dia, que passa em uma bomba de água bruta, W1. E a sua saída vai direta para tanque de armazenamento de água bruta, com aproximadamente um total de 19 mil toneladas de água bruta. Próximo passo. A água bruta passa por planta de osmose reversa, tendo uma alimentação por uma segunda bomba de alimentação da eletrodenialização e passando por uma unidade eletrodenialização. Após esse procedimento, a água encontra-se desmineralizada e será colocada em tanques de 19 mil toneladas, que terá função como um pulmão, que tem a função de ter 12 dias a mais da linha da produção. Por fim, teríamos fornecimento de uma terceira bomba com água desmineralizada, mantendo o fluxo constante, com 1.573 toneladas por dia. Na figura a seguir, temos as entradas da água desmineralizada, na ordem de 1.537 toneladas por dia, e energia elétrica em 34,5 kV, que entra em um transformador com um primário de 34,5 kV em tensão alternada, e sai no secundário entre 600 a 1.000 na mesma tensão alternada, mesmo reduzindo-a. Na saída do transformador, tem-se um retificador que irá retificar a tensão alternada em tensão contínua, seguindo diretamente para os 56 eletrolisadores. A água desmineralizada e o hidróxido de potássio, sob dadas condições, entrarão nos eletrolisadores e acabam se combinando, resfriando o hidrogênio e o oxigênio. Ambos gases passam por tambores separadores de hidrogênio e de oxigênio. A saída do oxigênio é reservada. A saída do hidrogênio passa por um depurador e depois por um purificador de hidrogênio. A produção anual será aproximadamente 42.783 toneladas de H2 por ano, ou aproximadamente 117 toneladas de H2 por dia. Para se calcular o valor da eficiência, o eletrolisador deve-se pegar o valor da quantidade de água desmineralizada, 1.537, e dividido pela produção de hidrogênio, 117. Resultado dessa operação seria aproximadamente 13. Esse valor se aproxima do valor da referência, igual a 9. Com relação à capacidade de tancagem, temos o hidrogênio renovável com 165 dias, água bruta com 8 dias, água tratada com 8 dias. Solução KOH com 5 dias, a mais de dias. O estudo de impacto ambiental, EIA, referente ao empreendimento denominado Projeto H2 Fraternité, foi explorado quanto à sua localização, tipo de descobrimento da água bruta, quantitativo da água desmineralizada e processo da geração de hidrogênio. Referências: Geossoluções Ambientais, Projeto H2 Fraternité. Após a apresentação da planta de hidrogênio, quem quiser fazer uma pergunta, só levantar a mão que o Paulo vai responder para vocês. Gabi, Oi, você Paulo. pode também fazer a pergunta por e-mail, e a pessoa vai ver o vídeo, vai ser interessante algum fato diferente, e aí eu Uhum. respondo, e se a resposta tiver algum alcance, e se tiver, que ele querendo saber, tá?
Desculpa o improviso, mas foi improviso mesmo. Vamos lá. Temos uma pergunta do Enio. Pode falar, Enio. Bom, primeiro eu quero parabenizar aí o colóquio, né? Muito importante trazer toda essa visão, porque isso é uma coisa que nós estamos aqui vivendo na pele, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, aqui no Brasil, nessa corrida para colocar toda essa questão em andamento, do hidrogênio, e parabenizar o Paulo, né, também pela apresentação e trazer essa questão importante também para a gente, esclarecimento a respeito de como estão sendo esses parques. Eu só queria saber do Paulo se são só esses 4 que estão em andamento, porque nós temos aqui no Ceará quase 40 memorando de entendimento. E se ele tem noção como é que vai ser, ele deu um histórico aí de 4 que estão colocados, né, no primeiro aí da é, e queria saber, assim, o que é que está sendo feito se tem alguma noção como é que o Estado está entrando com relação a esses parques, como é que ele está desenvolvendo, ou a empresa vem só e instala, se como é que você tem alguma noção sobre isso também, Paulo. Sim, tá. A princípio, são 5, aí no Ceará, são 5 que o estudo do impacto ambiental já estão aprovados, ou seja, e os outros estão em andamento. Tem, se eu não me engano, vai ser uns 3 ou 4 para os próximos 2 anos, para começar. Ou seja, no Brasil como um todo, existem 6 ilhas, ou seja, 5 no Ceará e 1 no Rio de Janeiro, né, que estão em fase de começar a construção. Todos estavam aguardando a lei, a promulgação da lei, que foi desculpa, em agosto de 2024, e com isso não queriam botar dinheiro e não fizeram grandes coisas, ou seja, já estava aprovado, mas estava parado esperando a legislação começar a funcionar, né? Pelo informação obtida, a primeira que vai começar a fazer a terraplanagem é a Fortescue, né? Então, a Fortescue deve começar a terraplanagem entre novembro e dezembro, no máximo. Ou seja, começa a terraplanagem nesse ano. Os outros vão acontecer também. Tem que pensar em 2025, em janeiro até junho. Os outros que já estão, esses 6, vão começar a produzir. E como informação, a Quer tem uma postura legal, ou seja, ela tem uma velocidade, porque é de uma fase só, ou seja, então, na fábrica dura 2 anos e meio, 3 anos, que cada 3 anos é uma fase que fica pronta. Então, se ela começar em 2015, pô, então, fatalmente, 2026, 2027, já sai a primeira fase pronta, e ela só tem uma, então ela sai pronta. Já conseguiu sair em 2027, a primeira fase, que é uma fase modesta, ou seja, 2.100 bilhões de, de, de amônia, faz assim, em torno de 140. Então, uma fase, quase uma fase que é projeto, mas não é, ela é fato de verdade. Agora, é importante, as fábricas, a gente quando comenta que as fábricas vão começar a produzir. Poxa,
as pessoas não têm ideia do tamanho do terreno. É em torno de 800 por 800 metros. Então, um terreno muito grande, gigantesco, né? Uns são mais quadrados, outros são mais bicudos, mas é grande. Então, são terrenos que envolvem bastante terraplanagem. E depois, a partir de construção, essa primeira fase, fazendo a terraplanagem, uns 6 meses, os outros 2 anos, é a construção. Então, é, bem informação, né? O INPE foi perguntado. A previsão é 2026 a 2000, início de 2027, a primeira fase, que essa só tem uma fase única, né? Então, é o esperado, é isso. Obrigada, Paulo, pela resposta. Paulo, temos mais duas perguntas. A próxima é do Lucas dos Santos Ripardo. Boa tarde. Essas plantas de hidrogênio são as primeiras a serem instaladas? Sim, são as primeiras. Há há um tempinho atrás, a nível Brasil grande, né? Que estava como era a Unigel, né? E a Unigel, é, é, como é que eu vou falar? Voltou para a Petrobras, a empresa que estava tocando a Unigel, a parte da hidrogênio verde, né? Abriu mão da situação e perdeu a concessão. Então, mas mesmo assim, a Urgel fez uma laje bem grande, com a primeira molécula de hidrogênio, mas não foi à frente. Ou seja, indo à frente realmente são essas 6, que são as que eu vou falar em cada um a cada vez, né? A Fosquil, Casa dos Ventos, Terra Brasil, é, Terra Brasil, Brasil, no Porto da Sul e no Porto de Pecém, ou seja, essas duas outras são dentro do porto e especificamente de responsabilidade do porto. Ou seja, as outras 4 que eu citei, essas são de, de pessoas que nem uma hostil da Austrália, né? Ou seja, tem uma pessoa jurídica que é responsável e assim foi feito. Tá. Aí eu ia ler. Tá. Perfeito, Paulo. Vamos para a pergunta do André Braga. Boa tarde. Qual a importância dessa planta como referência no processo brasileiro de desenvolvimento do hidrogênio como opção viável, economicamente falando? E qual o destino principal? Consumo local ou exportação Europa? A única planta que existe uma possibilidade de, de uso local é a Santa Quer. As outras 4, as outras 3 são exclusivamente para exportação. Então, essa não foi bem definido e se vai só trabalhar para exportação, mas, no meu modo de ver, é uma produção muito pequena, 140 mil em amônia, em relação a 2.000, em relação a 3.000, que eu acho que não dá substância para trabalhar essa interno e externo. Ou seja, não vai ser somente para uso interno essa da terra. As outras, todas que eu falei, Fosquil,
a AES Brasil e a Casa dos Ventos é totalmente para fora do Brasil. Mais alguém tem perguntas para o Paulo? Temos mais 13 minutinhos. Dá tempo dele responder mais duas, três perguntas. Eu coloquei uma no chat ali, não sei se. Temos uma pergunta do Marco. Marco A. Machado. A energia será eólica, hídrica ou solar? Está equacionado o fornecimento? Tem diversas situações, mas normalmente, na maioria das vezes, é fotovoltaica, né, para o sistema industrial, e no caso que já está definido do que está fóssil, a parte eólica offshore é a parte da parte administrativa, ou seja, usa dois processos. Uma offshore, eólica, que é para a parte administrativa fossil, e uma outra é, é, é para fotovoltaica, onshore, e atende à produção. E ainda tem casos que eles botam, como falando, da Fossil já saiu com as ligações, da, da, da Kerr ainda não saiu. Ou seja, está ainda em análise do tipo, como é que está no método SIM, o SIM, né? Que como se fosse indo pela rede elétrica, mas não está definido ainda para o que é, tá? Esse para você saber, esse daqui, ela foi aprovada em abril de 2024. E a da Pasquil foi em agosto, em julho, por exemplo, julho de 2022, você já tem um ano e meio para enquanto estão fazendo a terraplanagem, atividades não necessitam de energia, e aí eles definiram, compraram os meios corretos e tiveram condição de se antecipar, tá? Mas nesse caso do Care, não tem ainda qual vai ser, como eles vão fazer, ou seja, tem na parte do Nordeste, tem um cinturão, principalmente, né, de coisas eólicas offshore, né? Então, eles estão contratando ainda para pegar a forma como vai ser feito. Mas, a princípio, está saindo pelo sim, mas não é pelo sim, porque a condição, se todo mundo pegar pelo sim, vai faltar, uma quer, não tem ainda um contrato firmado. O contrato ela, a princípio, é pelo sistema SIM, ou seja, seria pela Enel, quem faz a energia chegar, mas não vai ser, acredito eu, pela quantidade de energia consumido, não vai ser. Em média, você por ano, tá, o tempo médio para autorização de licenças ambientais tá, em média em torno de 2 anos. Ou seja, estudo de viabilidade técnica, 2 anos. A energia será eólica, hídrica ou solar. Como eu falei, tem sido normalmente, como foi para fossil, a eólica offshore e a fotovoltaica.
essas duas, sendo a fotovoltaica, funciona inicialmente para, para a parte industrial, ou seja, a parte dos eletrolisadores, tá? Dá tempo da gente responder a última pergunta. Tá. Faltam 6 minutos para a gente encerrar. O André, ele tem mais uma pergunta. Qual o investimento por megawatt gerado e o ROI, o retorno sobre o investimento mínimo previsto para os investidores? O ROI eu não tenho essa informação. Agora, o investimento eu tenho para segundo, assim, o que essa está vendo hoje é 1.150, só que eu vou ver. Não, tá. Aí é 1.150 milhões de dólares, equivale o equivalente mais ou menos a 12 bilhões de reais. Ou seja, essa planta é prejuízo com um gasto de 12 bilhões de reais para ela começar a funcionar e depois isso deve ser diluído em 20 anos, talvez, né? Ainda restam alguns minutinhos, nós também tivemos um tempo para dar início à apresentação. Mais alguma pergunta? André está perguntando, Paulo, gera quanto por ano? Acredito que seja o investimento por megawatt. Não tem ainda feito o estudo dessa parte, mas imagina-se que seja um custo cortar, ideal será $1,50, mas hoje o valor é em torno de $5, ou seja, mais 5, R$ 30 tem como consumir, mas o custo a R$ 30, eu acho difícil aqui no Brasil, não na Europa, né? Na Europa tem outro pensamento, mas no Brasil, a esse custo, eu acho muito difícil vencer uma produção a $5. Por quê? 140 mil vezes 5 vai dar 700. Então, 700 é caro demais. $700 mil é caro demais. Então, pra, se eu for mais de um custo numa casa vendas, aí eu até concordo. Mas aí esse custo não consegue encher um navio e mandar para fora. Então, vai ficar com uma coisa parada. Eu acho que esses 2 anos e meio necessários vai permitir o preço baixar suficientemente para tornar competitivo. Hoje, eu não acho que se eu tivesse 140 mil amônia toneladas, né? Eu acho que ficaria parado no porto sem condição de botar para encher um navio. Viu? Esse custo, eu acho que a guerra não ia conseguir vender lá fora. Fora vende, mas não ia conseguir importar a $5 e usar no mercado nacional. Eu acho que principalmente a intenção da terra. Perfeito, Paulo. Vamos para a última pergunta do Enio Pontes. Tá? Gabriel, queria só mais uma vez agradecer o convite. Eu fiquei muito contente de saber aqui dessa forma como está sendo colocada aqui já essas plantas, né? Agradecer a Baiome, né? E o Paulo também. E dizer assim, existe uma preocupação aqui no Brasil de que nós vamos mais uma vez ser o pau-brasil
a energia para fora e ficar nessa sem desenvolver a tecnologia nacional. Eu acho que tendo essas 4 plantas iniciando no Brasil já é um bom sinal de investimento econômico aqui no Brasil. Isso é um bom sinal para a nação, o mundo, porque o mundo todo está correndo atrás dessa história de produção de hidrogênio, e há uma sinalização que o Brasil, então, pode ser um bom concorrente na história mundial. Isso para investimento inicial. A questão do investimento tecnológico é uma outra situação, é uma outra preocupação que tem que ser feito internamente do Brasil para que haja concorrência e desenvolvimento de tecnologia. Então, uma coisa é o investimento no crescimento econômico do país, e outra é na questão do desenvolvimento tecnológico do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Enio. Pode falar, Paulo. Eu ia dizer que o doutor Enio é uma pessoa especial em relação a esse movimento em torno do hidrogênio. Acho ele excelente, eu respeito muito o Enio, muito. Pessoal, foi muito rico, esse colóquio sobre as plantas de hidrogênio que estão sendo implantadas no Brasil. Realmente é muito inovador, Paulo, o trabalho que você tem feito. São pouquíssimas pessoas no Brasil que têm a capacidade de falar sobre o tema hoje. Então, é um prazer enorme ter você aqui hoje, gratuitamente, falando sobre o tema. Os colóquios das próximas plantas, pessoal, vão ser ofertados no terceiro sábado de cada mês. Teremos mais 5 apresentações, mês de outubro, novembro, dezembro, Não, janeiro. Dezembro é, não vai ter, né, Paulo? vai ser de janeiro, fevereiro e março. Isso. Pulando dezembro, nós É. teremos até março, o terceiro sábado de cada mês, mais colóquios, cada um deles falando de uma planta diferente, com o Paulo apresentando e sendo transmitido aqui pela Abayomi. Caso tenham mais perguntas ou dúvidas, podem mandar para o e-mail energiarenovável@abayomiacademy.org. Deixei para vocês no chat e agradeço a presença de todo mundo e espero vocês nos próximos colóquios.